Boa noite, minha gente. Todo mundo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. E vamos começar. Olha, tivemos um pequeno problema técnico, né? Mas agora já está tudo sob controle e vamos iniciar o nosso workshop do rascunho ao audiolivro. Então, eu vou abrir, né? Vou abrir aqui para a gente começar. Somos 8 profissionais, estão aqui na telinha, né? Então, todos vão participar, todos vão ter seu momento de fala, todos vão compartilhar vivências e experiências com quem está aqui com a gente, ok? Então, vamos dar andamento. Então, como a gente vai falar da palavra escrita, da palavra falada, contada, narrada, cantada, então eu vou trazer um fragmento pequeno da Cecília Meirelles. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Todo princípio da vida principia a vossa porta. Tudo que há de mais importante, não é, gente? Vem com a palavra. Então, eu passo agora a palavra para Alessandra. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que recebemos todos aqui. Estamos aqui ligados pelo fio da tecnologia, mas com toda certeza com o fio afetuoso também do nosso coração. Eu vou fazer aqui uma leitura da história que abre o nosso audiolivro, que é Iati e a Lenda da Origem do Rio. Então, agora eu gostaria que vocês, se puderem, aí em casa, no trabalho, onde estão, que possam ouvir, não só com esses ouvidos que estão aqui, mas também com esse que está aqui dentro. E sentir lá no fundo uma história que deságua dentro e fora de nós, com muita alegria, com muito cuidado, com muito respeito e com muito amor. E a ti e a lenda da origem do rio. História da tradição oral, adaptada por Nádia Calabria e interpretada por Alessandra Nogueira. Em um tempo muito distante de hoje, no alto dos Chapadões, havia uma grande aldeia indígena e lá vivia a jovem Yati, a mais bela de todas as mulheres que já se havia visto por ali. Ela era noiva do mais forte, corajoso guerreiro daquele povo. Eles eram tão apaixonados que estavam sempre um perto do outro. Desde pequenos já corriam juntos e livres pelas terras do seu povo. Eles estavam prometidos um ao outro e, quando atingissem a idade certa, se casariam. Mas, certo dia, uma grande guerra começou nas terras do norte e todos os guerreiros foram convocados para a luta, incluindo o noivo de Iati. Eles se despediram entre abraços e juras de eterno amor. Iati subiu no mais alto penhasco e lá ficou olhando seu amado se afastar, junto a todos os outros guerreiros. E eram tantos, e seus passos eram tão fortes, que foram deixando um sulco na terra por onde passavam. Quando já não dava para avistar os guerreiros, nem sequer a poeira gerada por seus passos, a jovem começou a chorar sem consolo. Chorou, chorou copiosamente por dias e noites. E quando a lágrima caíram do alto da serra, formou-se uma cascata de águas cristalinas que percorreram e preencheram o suco deixado pelos guerreiros, seguindo para o norte até encontrar o Oceano Atlântico. Essas lágrimas, lágrimas de amor e saudade, se transformaram no Opará, o grande rio-mar, hoje
conhecido como Rio São Francisco, ou Velho Chico, que continua a desaguar no mar. E agora a gente volta com a Nádia, que continua a nossa palavra afetuosa, molhada, de muita alegria, de muito trabalho também. Verdade, Ali. Então, vamos começar com essa linda, começamos, né, com essa linda leitura, que é a história da origem do Rio São Francisco, do Velho Chico, e que começa também, abre o nosso livro, né? Então, muito bem-vinda essa história para a abertura. Obrigada, Alessandra. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da pesquisa, da gestão, da gravação. Então, eu vou fazer vou trazer para vocês informações de como que tudo isso começou, né? O Vozes do Velho Chico, ele é um livro e ele começa como uma pesquisa, né, sobre as histórias do Velho Chico para um outro projeto que era um prêmio da Bacia de São Francisco, né? E a gente aprovou esse projeto e comecei a pesquisar a partir daí. E esse foi em 2012, a gente apresentou a primeira vez na beira do Velho Chico, em 2013. Tem aí uma linha de tempo, né? Uma linha temporal. Então, essa pesquisa foi feita assim com muito cuidado, as histórias elas são muito queridas, né? A primeira vez que eu vi o Velho Chico, só para vocês entenderem, eu tinha 22 anos, isso faz um pouquinho de tempo, tá? E eu me apaixonei porque eu sou sertaneja e na minha terra não tem água. Mas o Velho Chico, ele é tão generoso e tão abundante que ele molha o sertão, só não é o meu. É mais distante um pouquinho. De lá para cá, eu guardei esse gostar. E em 2012 começamos a pesquisa, 2013 primeiro espetáculo, passaram-se os anos e em 2018, com essa nova formação, Alessandra Nogueira e Estevão Paulo, a gente compôs o Chico daqui e de acolá, muitas histórias para contar. Resgatamos algumas histórias, encontramos outras, foi um trabalho de lapidação, montamos um novo espetáculo que a gente apresentou em 2018 e em 2019. Depois de algumas apresentações, eu achei que estava na hora que o Velho Chico precisava ganhar até mais espaço. Então, a gente escreveu um projeto, o primeiro projeto assim mais robusto, e apresentamos durante a pandemia. Nós aprovamos, né, na Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, a gente aprovou o Chico daqui de Acolá, que era um espetáculo. E foi um espetáculo, e é ainda um espetáculo. Ele foi apresentado de forma online por causa da pandemia. Nós fizemos ensaios online, nós fizemos a gestão do projeto todo online, nós fizemos a apresentação gravada, porque a gente foi para um teatro sem público para gravar esse espetáculo. E ele é muito querido e está aqui no canal, e quem ainda não se inscreveu ou quem ainda não conheceu o espetáculo e as histórias, pode procurar aqui, já dá um like para a gente, que a gente vai gostar muito. Agora, voltando, então, eu tive esse processo de colheita, que eu chamo, que é essa pesquisa sobre os contos. Então, eu encontrei o mesmo conto com nomes diferentes. O Pai d'Água, por exemplo, ele, na maior parte dos lugares onde ele é conhecido, na beira do Velho Chico, ele tem o nome de Pai d'Água, tem o nome do Nego d'Água e tem o nome do Caboclo d'Água. Mas o mais conhecido é o Caboclo e o Nego d'Água. O Pai d'Água teve poucas histórias, mas decidimos trazer o nome Pai d'Água, porque se tem uma mãe d'água, não é, Alessandra? Tem um pai d'água. Então, no nosso espetáculo, nós colocamos o pai d'água, a mãe d'água, a Iati, a representação das histórias que correm o Rio São Francisco inteiro, daqui de Minas até o Oceano Atlântico, no estado de Alagoas. Então, essa colheita de histórias, ela foi feita por um longo tempo.
selecionamos as histórias, reescrevemos as histórias, elas são todas histórias da tradição oral, as do espetáculo. E o Vozes do Velho Chico, chegamos nele. Já tínhamos espetáculos, já tínhamos muitas histórias e resolvemos escrever novamente o projeto. E foi em 2021 que nós escrevemos a primeira vez o projeto. Eu e a Gisele, que vai falar logo mais. Então, a gente não aprovou na primeira vez, né? Isso eu queria deixar para vocês essa experiência. Nem sempre aprovamos na primeira vez, mas desistir jamais. A gente tem que continuar tentando se é aquilo que a gente quer fazer, né? Se está no nosso caminho, está no nosso coração, a gente vai atrás. E em 2022 nós aprovamos, claro que com mudanças, nós mudamos algumas coisas na escrita, né? E conseguimos aprovar e estamos realizando ele em 2023. Com essa equipe agora muito maior, né? Que éramos 3, passamos para 5, depois agora temos 8 pessoas que estão, e mais a Clara que está aqui nos ajudando aqui a transmitir, né? Cada um aportando nesse projeto sua sabedoria, suas sabências, suas tecnologias. E é isso que a gente está aqui compartilhando. Então, tem um processo de amadurecimento da nossa proposta. Pesquisa de histórias, a seleção daquelas que nos falam, né? A representação de cada uma, onde é que elas aparecem mais, a gente queria dar voz a cada lugar que o rio passa, só que são muitos, a gente não conseguiu ainda. Eu acho, Rodrigo Starling, que teremos mais volumes do Vozes do Velho Chico. Então, nós chegamos à escrita desse livro, que foi, assim, para mim, a primeira vez que eu ousei, né, escrever e dizer, vou publicar. E eis que estamos aqui, passando por essa experiência linda que é além de colher as histórias, reescrever as histórias, contar as histórias e publicar as histórias num livro muito querido, cheio de afeto, né? Que todo mundo aqui tem um pedacinho dele, né? Dentro dele. Então, eu tive uma experiência maravilhosa com essa equipe que está aqui, né? Eu posso dizer para vocês que é uma equipe, é o Dream Team, que eu gosto de chamar minhas equipes, assim, a equipe dos sonhos, aquelas que estão com a gente todo o tempo, e não é sem desafios. Agora eu vou passar um pouquinho pela gestão. Por que que a gente escreveu o projeto na lei, a gente aprovou o projeto e para aí? Não, agora que o trabalho começa, né? A escolha da equipe, a gestão, então, a gente tem ferramentas, a gente usa ferramentas de gestão de projetos, né? Que eu trouxe comigo dos projetos sociais, ambientais e humanitários, eu adaptei para o projeto, não uso toda a minha caixa de ferramentas, mas a gente tem sim, a gente tem um Gantt, a gente tem uma estrutura analítica de projetos, a gente tem uma série de ferramentas que eu, como gestora, tenho como, assim, a minha mão, uma ajuda, um apoio para que eu consiga é, gerenciar o projeto, né? Então, tenho essa experiência da gestão, a gente organizou bastante, tem a Pamela que está junto comigo, que faz a gestão de tudo, e não é também sem desafios, e não é também escrito em pedra. Nós já reescrevemos várias vezes o cronograma, já fizemos modificações, claro que as modificações solicitadas à fundação, aprovadas para que a gente possa fazer efetivamente no projeto. Tudo tem um processo, um cadeamento lógico. Então, vocês, quando estão com o recurso na mão, aí que vocês têm que ter um cuidado extra, né? Tem que ter um cuidado extra, e é a gestão do orçamento, a gestão do escopo, ou seja, daquilo que a gente propôs realizar com qualidade e dentro do tempo, do recurso e os recursos humanos, gente, as pessoas, eu não chamo nem de recursos humanos, as gentes, as representantes de cada um dos ofícios que a gente tem aqui dentro, né? Então, tudo isso costurado com
uma linha que vem da narração de histórias, né? Aquela linha do afeto, aquela linha da palavra bendita. Então, a gente chega agora a este momento do workshop para partilhar essas experiências. Então, a gente tem a gravação. Eu falei da escrita e reescrita das histórias. Na escrita das histórias, tem uma que eu escrevi, tem uma da Linete Matias e uma da Pretinha Trucá, uma representante indígena do povo Trucá, a Pretinha, e uma mulher ribeirinha que é muito inspiradora, a Linete Matias, que viveu a vida toda junto do rio. E ela conhece o rio mais que ninguém. E ela me inspirou, mas eu não vou dizer, eu não vou falar sobre essa história, porque vocês vão ler no livro ou escutar no audiolivro. Após a escrita das histórias, após a edição, e o Rodrigo faz aquela revisão, e vai e volta, e vai e volta, ficaram prontas as histórias. E aí acabou? Não, aí a gente foi para o estúdio gravar o audiolivro. E foi uma experiência maravilhosa, porque, olha, gente, vou até compartilhar, eu estava num dia muito difícil, eu estava bem adoentada. E eu tive o apoio dos dois guardiões do nosso estúdio, do nosso audiolivro. E eu, assim, Fernando e a Isa são maravilhosos. A Isa me ajudou a preparar a voz para que ela não ficasse difícil de sair, já que eu não estava bem, né? Então, eu só tenho a dizer que eu aprendi muito com esse projeto e que essa trajetória, essa jornada que não é curta, foi muito importante para a minha vida. Está sendo até aqui e ainda vai continuar, porque depois a gente vai ter um presencial, vai ter lançamento, vai ter muita coisa boa, né? Então, eu vou passar agora a palavra para Gisele Bueno, minha parceira, minha amiga aqui de lutas por recursos, pela captação de recursos. Gisele, com você, a palavra. Boa noite, pessoal, para quem está assistindo a gente aí pelo YouTube. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre esse projeto incrível que de quando a Nádia contou, né, toda essa trajetória histórica do projeto, eu já me apaixonei muito. Então, para mim é uma honra estarmos nesse dia que é já uma celebração aí do encerramento desse projeto, né, nos encaminhando para o encerramento desse projeto. Eu estou aqui para contar um pouquinho, então, sobre essa etapa de captação de recursos, que foi por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, né? Eu vou resgatar um pouquinho de como foi o processo com esse projeto e contar um pouco também de como é com outros projetos, dar algumas dicas aí para quem quer navegar por esse caminho da captação de recursos para projetos culturais. Bom, quando a Nádia me convidou, né, para conhecer um pouco mais desse projeto e para apoiar no processo de escrita para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH, foi em 2021, né, no edital de 2021, e eu sempre brinco que os editais, eles se escondem da gente, eles aparecem quando o prazo está quase acabando, não é assim que funciona com quase todo mundo? E quando a Nádia me convidou, a gente já tinha ali um prazo um pouco até curto, né? Ainda era um prazo saudável, a gente conseguiu enviar a proposta. E como a Nádia comentou, o projeto não foi aprovado nesse ano, né? No primeiro envio. Mesmo tendo já tido uma aprovação anterior de um projeto anterior, né? Seria a continuidade desse projeto, dessa pesquisa que a Nádia vinha desenvolvendo, a gente não conseguiu aprovação. Entre os motivos da reprovação do projeto, um deles que nos chamou bastante atenção foi a parte documental. Então, a gente teve ali algumas questões documentais e documento de equipe do projeto, enfim, que precisavam ser um ponto de atenção na escrita seguinte, né? Bom, gente, home office, né? Bom, e aí a gente teve, então, essa reprovação, e no ano seguinte, Nádia, como boa ariana, não desistiu desse projeto, falou, vamos escrever novamente, vamos arrumar esses pontos que a gente tem que arrumar, né? Documento, o escopo do projeto. Vamos lá, então. Então, a gente reescreveu esse projeto em 2022, e aí
ajustando esses pontos que a gente tinha em 2021, tido a reprovação, a gente conseguiu finalmente aprovar esse projeto. A Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, o formato dela é um pouco diferente de outras leis de incentivo que vocês podem estar acostumados a trabalhar, já devem ter ouvido falar. Por quê? Porque na Lei Municipal de Belo Horizonte, quem escreve projeto e tem o seu projeto aprovado, recebe o recurso direto da prefeitura, né, do órgão público e tudo mais. E tem algumas outras leis de incentivo à cultura, por exemplo, a Lei Federal, a Lei Rouanet, onde a gente inscreve um projeto e quando o projeto é aprovado, você não recebe o recurso direto do poder público, você ganha uma autorização para captar recurso com empresas e pessoas que têm impostos, né, a destinar para projetos culturais. Então, essa é uma das diferenças, né, dessa lei municipal de Belo Horizonte para outras leis de incentivo aí. E o que isso significa na prática? Que leis como essa de Belo Horizonte, onde quando você aprova o projeto, você tem o recurso, né, já garantido, elas são mais concorridas, naturalmente, para aprovar o projeto, né? As leis de incentivo, como, por exemplo, a Rouanet, elas, no momento de aprovar um projeto, elas são menos concorridas. Todo mundo que inscreve um projeto adequado com a legislação tem o seu projeto aprovado para captar recursos com os contribuintes, né, com empresas e pessoas físicas. Já esse edital aí, essa lei de incentivo de Belo Horizonte, ela tem esse formato que é uma grande concorrência aí para aprovar projeto. Em 2022, finalmente, essa aprovação veio. Como o Nádia falou, esse universo aí de editais, leis de incentivo, é um universo que exige bastante persistência, né? E a gente conseguiu a aprovação desse projeto. E aí a gente tirou várias lições disso tudo, e algumas outras tantas aí que em outros projetos eu já vivenciei, Nádia também, a equipe que está aqui que vai falar um pouquinho também. Quem já trabalhou com edital, com lei de incentivo, já vivenciou essas lições. Eu vou trazer um pouquinho, resgatar um pouquinho das principais dicas para inscrever um projeto no edital ou numa lei de incentivo à cultura. Eu sempre digo que esse processo de inscrição de projeto para captação de recursos, ele tem 4 macroetapas. A primeira delas é a etapa de definição do projeto, onde a gente tem que ter um projeto muito bem pensado, muito bem definido, que quando Nádia me chamou para fazer parte dessa jornada, ela já tinha um projeto muito bem definido, ela já sabia o que ela queria, o objetivo principal, o produto, o livro e tudo mais. E essa é a primeira etapa, a definição do projeto. Depois, a gente tem a etapa de estudo da oportunidade, onde a gente vai estudar o edital, a lei de incentivo que a gente quer escrever, né? E essa é uma etapa muito importante, para entender se o nosso projeto se encaixa, se o que a gente está pensando de fato é o que se aprova, né, nesse edital, nessa lei de incentivo. Então, a gente tem a definição do projeto, o estudo da oportunidade, depois a gente tem, naturalmente, o processo de inscrição e a fase de acompanhamento. Essas são as 4 macroetapas aí da elaboração de um projeto. Dentro da etapa de definição do projeto, uma das dicas mais valiosas, assim, que eu tive nessa jornada, e Nádia fala muito disso também, em todos os lugares onde a gente vai, fala um pouquinho de edital e de incentivo, é que uma antecipação que a gente pode fazer, quem quer trabalhar com editais de incentivo, é ter um banco de projetos, ou como a gente fala também, projetos na gaveta, né? Então, você pensa e estrutura os seus projetos antes do edital surgir, porque, como eu brinquei, os editais se escondem e só aparecem para a gente nos últimos dias de inscrição. A gente só fica sabendo quando já falta muito pouco para fechar. Então, é bacana ter esse banco de projetos, esses projetos escritos, estruturados, com orçamento, com cronograma, prontinhos na gaveta. Quando você encontrar um edital, você já tem o seu projeto semi-pronto, você vai ter que apenas adaptá-lo àquele edital, àquela lei de incentivo, àquela fonte de recurso. Já na etapa de estudo da oportunidade, algumas coisas que a gente sempre tem que ficar bastante atento quando vai escrever um projeto é entender prazo de inscrição e fazer um cronograma de trabalho. Poxa, se o prazo desse edital daqui 60 dias, então qual o cronograma de trabalho eu tenho que fazer para dar tempo de eu escrever o projeto, fazer orçamento, fazer cronograma, juntar a documentação, pedir para alguém revisar para mim também, porque às vezes a gente que escreve o nosso olhar, né, deixa escapar uma coisinha aqui, uma coisinha ali.
Então, estar atento ao prazo de inscrição do edital da lei de incentivo para fazer um cronograma de trabalho é super importante. Parece óbvio, mas às vezes a gente dá uma vacilada ali na programação do tempo. Validar se aquele edital, aquela lei de incentivo, ela possibilita que você seja proponente daquele projeto. Tem edital, por exemplo, que não aceita proponente pessoa física. E às vezes você não tem nenhuma ligação com uma pessoa jurídica, né, com CNPJ, enfim. Então é super importante entender quem pode ou não pode propor projetos. No caso da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH, pode ser pessoa física ou jurídica, residente, né, ou com sede na cidade de Belo Horizonte. Então, esse é um detalhe super importante para a gente estar atento também, certo? E claro que é preciso também a gente entender que tipo de projeto é aceito, né, naquele edital. No caso desse que a gente escreveu, tinha um tipo de projeto livro, tem outros tipos de projetos também, é super importante ficar atento se o projeto que você quer colocar naquele edital é aceito naquelas regras, né? Se tem regras ou restrições que possibilitam a inscrição desse edital ou não. Outra dica super importante é entender o prazo de liberação de recurso. Tem muito projeto que ele é datado, né? Ele tem uma data fixa para acontecer. Por exemplo, eu quero fazer um projeto que a temática é Natal. E eu preciso executar esse projeto na época do Natal. Eu preciso olhar para o edital que eu estou escrevendo e entender se a liberação de recurso, caso seja contemplada, vai acontecer no prazo, no período que eu preciso para eu executar naquela data em que eu gostaria de fazer o meu projeto. Então, alguns projetos que são datados, é bem importante estar atento a esse prazo para liberar recursos. Não é o caso de todos os projetos, mas é uma dica super importante. Outra dica bacana é organizar o roteiro para inscrição do projeto. Então, normalmente a gente entra lá no sistema da lei e quer preencher direto no sistema, mas ter um roteiro organizado fora do sistema, num documento de Word, num Google Drive ou algo do tipo, é super importante também para você preencher fora do sistema, conseguir revisar, conseguir pedir para outra pessoa revisar. Então, organizar esse roteiro fora do sistema é uma dica super importante. E ainda falando um pouquinho de cronograma, né? Entender a complexidade do edital também é muito importante. Então, entrar lá no sistema, ou entender, né, o que tem que ser preenchido dessa proposta é super importante para entender a complexidade, porque às vezes a gente programa lá tantos dias para escrever a proposta, e aí você vai ver, é muito mais complexo, tem vários campos textuais que você nunca parou para pensar como preencher. Então, entender essa complexidade para pensar esse cronograma de trabalho é super, super importante. E aí, isso tudo a gente está falando de estudo de oportunidade, né? Do início ali do processo de inscrição. Mas tem várias outras dicas para o momento da inscrição também, que infelizmente eu tenho pouco tempo aqui, né? Então, vou passar rapidamente. Mas a gente vive compartilhando aí nas redes sociais do projeto Vozes do Velho Chico, outra no nosso Instagram também. Então, Nádia está sempre passando material sobre essa temática. E a gente pode ir passando, trocando dicas por lá também. Vocês podem entrar em contato com a gente e a gente vai mandando material de outras dicas também. Mas, no geral, é importante ter um texto claro, conciso, direto, né? Um texto sem rodeios. A gente não precisa dar uma volta ao mundo e nem ficar dando várias voltas no mesmo assunto. Quem avalia projetos, quem está do outro lado, eu já estive do outro lado também, quer entender de forma fácil e rápida o que o seu projeto vai entregar, o que ele significa, que entregas ele vai ter, por que ele existe, a importância do seu projeto, de forma prática e rápida. Então, essa é a principal dica. E claro que fazer um cronograma e um orçamento coerente com a entrega do seu projeto é muito importante. E quando a gente fala fazer um orçamento coerente, o pessoal pensa, não pode ser muito caro. Mas o contrário também se aplica, não pode ser um orçamento muito pequeno, um orçamento que você não vai conseguir executar todo o seu objeto. Então, essas são as dicas mais gerais, né? Já estourando aí o meu tempo, no final a gente vai ter um espacinho para perguntas, quem sabe dá para falar um pouquinho mais das curiosidades de vocês. E foi um projeto, um processo, né, com esse projeto Voz do Velho Chico, muito, muito bacana, assim. Elaborar, escrever esse projeto 2 vezes, rever o que a gente fez errado, e ajustar para a segunda inscrição foi um processo bastante de muito aprendizado para a gente, para a equipe. E eu sou muito grata de fazer parte desse timaço aí que vai contar várias coisas ainda. E aí eu vou chamar agora, então, a Pamela, que está aí à frente da produção, porque depois que a gente aprova o projeto é festa, né?
Mas aí é que começa o trabalho mais pesado, que é executar o projeto, e a Pamela vai contar um pouquinho de como foi essa etapa. Boa noite, gente. Primeiramente, é uma alegria gigante, é um prazer estar aqui. Eu sempre agradeço muito a Nádia pela confiança no meu trabalho e, e fico muito alegre de trabalhar com uma equipe tão incrível, tão profissional e de pessoas tão amorosas também. Eu acho que o diferencial dos projetos culturais, quando a gente faz com afeto, né, com pessoas que são afetuosas, isso faz uma diferença muito grande. Ser produtora executiva está sendo um caminho de muito aprendizado e eu sinto que esse lugar é um lugar que a gente fica ali realmente como uma mediadora de pessoas e processos, né? E eu sempre gostei muito de estar nesse lugar, mas é a primeira vez que eu assumo um lugar assim, de gerenciar os processos e ainda bem que com a Nádia isso torna tudo assim um processo mais tranquilo, mais leve, mais alegre também, mas de entender a seriedade. Então, o primeiro passo para assumir esse projeto foi entender e conhecer a fundo, né, o velho Chico, as histórias, o projeto e cada pessoa que está aqui também, me aproximar de cada uma, porque eu entendo que na produção cultural uma das coisas que a gente precisa ter cuidado é exatamente na troca, no diálogo, em como que a gente vai conduzir cada situação, cada etapa, cada processo, e de tornar tudo também um espaço de confiança, né? De um poder confiar no outro e um poder apoiar o outro. Então, para começar, esse tem sido, para mim, sempre um aprendizado e do qual eu fico muito feliz. Quando a Nádia me convidou, as primeiras etapas, assim, para mim, foi conhecer todas as histórias, fazer a leitura de todas as histórias. Algumas histórias, e assim, o que eu acho muito bonito é que todas foram originalmente vindas da tradição oral, né? As histórias que a Nádia escreveu são histórias que ela ouviu e escreveu. E as histórias que foram trazidas pela Linete Matias foi uma história que ela escreveu também, e ela conta. E a história da Pretinha Trucar foi uma história contada e que a gente transcreveu, né? Então, todo o cuidado para a gente ouvir, passar para uma forma de texto aquilo que é oral. E passar com todo o respeito que a história e que suas autoras merecem, né? Uma das coisas mais interessantes foi quando a gente conversou com a Linete, porque a gente mandou para as autoras, né, as histórias escritas. A da Linete já veio escrita e a gente fez apenas a revisão ortográfica, e a da Pretinha Trucar a gente transcreveu, né? E em algum momento a gente via que tinha trechos da oralidade, a própria Linete trouxe para a gente, que alguns trechos da oralidade não poderiam ser tirados. E que às vezes na hora de escrever a gente quer mudar um pouco, né? E ela falou: não, eu quero exatamente esse trecho aqui, porque é assim que eu falaria. Nossa, isso foi assim, muito, muito legal de ouvir, sabe? E às vezes na revisão a gente quer fazer um texto aqui mais, né, de acordo com a fala formal, né? E ficou muito mais bonito de fato a expressão exatamente como a Linete conta, que é a história da Neguinha d'Água. Então, o primeiro passo foi esse. A gente fez a leitura, a releitura, a revisão junto com as autoras. A Nádia, sendo uma das autoras também, facilitou muito o processo, porque ela estava o tempo inteiro ali, né, trocando, compartilhando comigo como a gente poderia colocar. E uma vez que as histórias foram escritas e transcritas, é, e revisadas, né, a primeira revisão, a gente passa depois para o editor, e aí depois o Rodrigo vai poder falar um pouquinho desse processo, que foi rico para mim também, porque tive algumas experiências já como co-editora, mas dessa vez eu fiquei acompanhando o trabalho do Rodrigo e a gente dando as nossas sugestões, né? Então ele vai falar do trabalho de edição depois. Seguindo o meu caminho de produtora, depois que a gente fez toda a revisão, eu também, aliás, paralelamente, eu tive contato com toda a equipe, né? Então a gente fez reuniões com a equipe, e aí eu sou a pessoa que gerencia essas datas de reuniões, tenta achar uma data que é boa para todo mundo. Se um não pode, depois a gente marca com o outro. É uma equipe que
é grande, se a gente parar para pensar, né? Uma equipe que todo mundo tem os seus trabalhos para além daqui, então gerenciar esses datas e horários é também delicado, mas a equipe sempre teve essa sintonia e foi muito importante os nossos encontros, foram muito ricos. E poder gerenciar isso também foi muito bom. Além disso, agendar as reuniões com a editora, para a gente repassar tudo que estava acontecendo, criar cronogramas de atividades, ver prazos para entrega, tanto do trabalho da editora, contato com a ilustradora. Eu e Nádia fomos fazendo reunião com todo mundo, né? E para cada um a gente tinha um cronograma e a gente ficava tentando lembrar qual a data desse, a data daquele, mas todo mundo seguiu o cronograma lindamente. Então, assim, né, facilita, né, gente? Vamos combinar. Quando a gente tem uma equipe boa, facilita. Então, isso também faz parte do processo de produção executiva, que é o contato com a ilustradora. Infelizmente, a Amanda Moll não pôde estar com a gente hoje, mas é um trabalho primoroso. Imagino que vocês já estejam acompanhando pelas redes sociais, no nosso Instagram, e em breve teremos no livro impresso. E com a Amanda Moll foi incrível também o processo dela de ilustração, as inspirações dela, a gente foi acompanhando de perto, e isso nos inspirava ainda mais. Eu tenho um ponto a ponto aqui, viu, gente? Por isso que eu olho para baixo toda hora. E depois que a gente viu as ilustrações prontas, os textos ali devidamente prontos, a editora assumiu essa etapa, mas a gente também seguia com as reuniões para fazer o audiolivro. Então, nós tivemos ensaios, e aí eu precisava ajudar no apoio desses ensaios, gravar áudio um para o outro com as histórias. Aí vai entrar logo em breve a Isadora com as dicas dela, né, para a gente melhorar como que vai ser lida aquela história também, porque todas foram lidas e ipsis literis, né? Então a gente precisava estar com a voz preparada, as entonações afinadas em alguns pontos das histórias, isso foi essencial. Então, o grande desafio foi pensar que a gente estava produzindo ali um audiolivro e um livro impresso ao mesmo tempo. E enquanto um processo andava, a gente tinha que voltar no outro processo e ver em que pé que estava e tudo caminhando bem. Juntamente com os ensaios, a gente já começou a marcar as gravações. Que experiência gravar com o Fernando e com a Isadora. Pessoalmente, foi muito rico para mim. Além da Isadora preparar a minha voz, assim, né, que foi uma época de muita friagem, tem sido todo mundo no período da gravação, quase todo mundo pegando um resfriado, mas a Isadora alinhou a gente muito bem, foi muito, muito legal. E na gravação, gente, é importante ter calma e muita paciência, que a gente grava, escuta, observa, sinaliza um ponto aqui que não ficou muito legal a voz, grava de novo aquela parte. Para quem gravou mais histórias que todo mundo aqui, eu acho que foi a Alessandra e a Nádia, né, que mais gravaram. Eu imagino que o treino da voz aí também é mais exigente. Mas gravar é um processo criativo também. Quando a gente vê, a gente já está até encenando, né? Tentando ali. Teve um momento, o Fernando até brincou comigo no dia que eu fui ler a minha história, porque além de produtora executiva, eu li uma história, que é a Neguinha d'Água, e na hora de ler a história, né? Eu bati na perna assim, no momento que a voz da personagem era mais incisiva, e eu bati na perna, e a batida da perna saiu na gravação, então a gente teve que voltar a gravar aquela parte de novo. Então, olha, aprender detalhes, assim, né, do som num estúdio, de contar a história num estúdio é importante demais nessas horas, mas ter paciência é fundamental. Muita calma nessa hora. Então é isso. Junto com as gravações, com todo cuidado, cada um foi gravando no seu dia, a gente foi acompanhando os agendamentos de cada um. Tinha a revisão do livro em edição, que o Rodrigo vai falar. Digo vocês, vamos publicar um livro? Vamos. Saibam, revisão de novo, revisão de novo. E tudo bem, depois que o livro ficar pronto, a gente ainda vai perceber que algumas coisas precisam de revisão de novo. Aí a gente publica uma segunda edição depois. Né? O Rodrigo foi muito querido nesse sentido de ter esse cuidado, essa paciência com as nossas revisões e ainda dizer, gente, segunda edição serve para a gente melhorar ainda mais. Achei maravilhoso o Rodrigo nos ensinar isso. E por último, gente, assim, a gente agora está fazendo essa etapa de lançamento, que vão acontecer os lançamentos presencial e virtual. Então, a gente está organizando, eu estou na parte de gerenciamento dos locais, datas, né?
e como que a gente vai divulgar isso com a nossa equipe de marketing, e principalmente também entender que o nosso livro, ele vai ser, uma das contrapartidas é que ele seja distribuído em escolas de ensino fundamental. Então, a gente fez um levantamento junto com a Secretaria Municipal para a gente fazer essa distribuição e fazer o gerenciamento da entrega de todos esses livros. Bem, é isso. Não é só isso, mas pelo tempo curto, eu consegui fazer um resumo, assim, de um pouquinho de cada coisa que eu estou fazendo nesse projeto. E para quem quiser conversar mais sobre produção executiva, eu estou à disposição. E a gente pode mandar as perguntas no final, que a gente conversa um pouco mais. Muito obrigada. Esqueci de passar a palavra para o meu próximo colega, né? A gente vai entrar agora com a Alessandra Lindeza, falando sobre a narração dela, a leitura. É com você, Ale. Obrigada, Pamela. Primeiro eu queria trazer assim uma frase da Joana Cavalcante, que é muito lindo isso que ela escreveu, e eu li com todo o meu coração aberto, que diz mais ou menos assim: ler sempre representou uma das ligações mais significativas do ser humano com o mundo. E é bonito isso, porque a gente acaba ligando principalmente as coisas internas ao texto que está externo, né, que está fora de nós. Porque quando a gente lê, ele passa a morar dentro da gente. Alguns. Outros ficam um pouquinho, depois vão embora. E eu gosto dessa ligação que a gente tem. E ler, é, banhar nas histórias do Chico, né, foi uma experiência transformadora, porque algumas histórias elas entram facilmente dentro da gente e ficam. Outras histórias nos incomodam um pouco, nos dá uma sacudida. O Daniel Munduruku, ele tem uma fala bonita que ele fala assim: às vezes o rio ele está quietinho, mas se você não for lá e mexer para misturar tudo, causar ali um alvoroço, você nunca vai saber o que tem no fundo. Então, algumas histórias do Chico fizeram isso comigo. E eu tive que parar um pouco, parar para escutar esse estranhamento que mexia tão internamente comigo, com questões complicadas e difíceis, mas que aos poucos a história foi me entendendo, me fazendo um convite afetuoso, generoso, para que ela pudesse me visitar, e não de maneira forçada, mas de maneira suave, educada, e foi assim que eu fui me abrindo para essa leitura. E ler, quando a gente, não só por intermédio da leitura escrita, quando a gente conhece histórias, seja pela oralidade ou pela escrita, isso enriquece a vida da gente. A gente nunca sai da mesma maneira que a gente começou, seja pela escuta ou pela leitura. De certa forma, aquilo vai mudando um pouquinho da gente. Um pouco daquelas histórias ali, elas acabam fazendo parte do fio da história da gente, na vida real mesmo. Mesmo que alguns textos, né, algumas leituras, elas tenham sido do plano ali do imaginário, dessas histórias das lavadeiras, que enquanto limpavam, lavavam, conversavam e cantavam ali na beira do rio. Também essas conversas que os pescadores tinham ali, né, de ver coisas maravilhosas, de se maravilhar também ao criar, porque isso também é um processo muito bonito de você acreditar naquilo que seu imaginário está vendo. E tudo isso está composto ali no Chico, nas histórias, em cada detalhe que cada um colocou. Então, quando a gente
quando eu comecei a ler as histórias, a gente também pensa, quem será que viu, que presenciou, que sentiu? Quem será que parou um pouco para contar essa história para a Nádia? Quem será que escreveu? Como a Nádia abriu seu olhar imagético tão abertamente para escrever essa história, para que ela pudesse chegar aqui tão genuína para o nosso olhar, para a nossa leitura, porque é a partir do momento que eu, Nádia, Pamela, a Isa, que todo mundo ali que entrou nesse processo de leitura, quando o Estevão coloca ali a sua canção, porque eu acredito que a canção ela chega porque ela precisa ajudar a palavra a chegar mais de maneira suave, a emocionar, para que a gente escancare o coração. Às vezes, quando a gente está lendo, conta uma história, a palavra ela abre o coração, mas a música escancara. E aí a gente fica assim de mansinho lá no fundo, ainda mais com o moço bonito desse jeito, cantando essas coisas bonitas, né? Não tem como a gente não ser emocionada, a gente não viajar e encontrar, navegar nessas histórias do Chico. E esse momento assim de entrega, nossa, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque teve a primeira construção do barco que entrou nesse rio para trazer, para pescar essas histórias, e elas chegaram fresquinha para a gente. Era só a gente colocar o quê? O nosso sentimento, a nossa alegria, o nosso respeito, cuidado para quem fosse ele escutar, para quem fosse ler. Então, tudo ali estava envolvido nesse momento nosso de ler. É um bocadinho de cada um que foi dentro da gente na nossa leitura. E esse preparo, quando você fala assim, eu, por exemplo, que gosto muito de contar histórias sem o apoio de livro, de papel, de escrita, né? É, como dizia minha avó, eu gosto das coisas amarradas aqui, que aqui não tem problema do papel cair na hora, não tem problema da internet dar problema, porque está aqui, ó, né? Mas antes de chegar aqui, a história primeiro tem que passar por aqui. Então, quando fala em ler, aí a gente fica um pouco assim, né? Ai, mas será que a minha voz ao ler vai ser suave? Será que o ouvinte vai escutar da mesma forma, com a mesma intensidade que eu quis que ele escutasse? Será que ele vai conseguir sentir a minha energia, que foi com muita alegria, muita gratidão na hora de gravar? E é claro, a gente não pode deixar de falar aqui, todo mundo falou, eu vou também entrar nessa roda, que foi belíssimo. Izzy Fernando, coração maravilhoso. A gente sente até em casa, né? Assim. E foi maravilhoso, porque vocês percebem como tudo, já que eu falei na ciranda, vou continuar nessa metáfora, que todo mundo se deu as mãos ali, segurou bem firme para que o movimento, para que a dança, para que a história, para que tudo no final, né, que a gente está finalizando, saísse, que vocês pudessem ver, escutar e sentir, porque a experiência para dar significado à nossa vida tem que ser algo que nos atravessa. E eu acho que esse momento da leitura, para mim, eu acho não, eu tenho certeza que achismo não é nada, é certa que eu estou, que com certeza foi isso que fez com a gente. E é isso que a gente queria passar para que vocês também pudessem sentir um pouquinho, que ao fechar os olhos vocês pudessem estar lá naquele momento com a Iati, para que vocês pudessem sentir aquele medo pavoroso do pai d'água e que pudesse também quando fosse para uma beira do rio, ou quem sabe para o mar, ou em noite de lua cheia, pensar na mãe d'água, é essa experiência de tocar algo que às vezes a gente não consegue explicar e nem consegue ver, mas que a gente pode sentir.
Então, ler foi para ampliar esse universo nosso simbólico, mas também para criar essa ligação com quem vai ler, quem vai ouvir o Chico. E tudo foi de maneira tão afetiva e cuidadosa, né? Principalmente para a Nádia, que construiu esse barquinho para colocar na água, por modo de que convidou a gente para ir navegar junto, e a gente vai. Né? Então é com essa doçura, com esse barulho de água mesmo, que a gente queria que vocês também pudessem entrar nessa canoa, nesse barco, pescar essas histórias com delicadeza, porque cada uma delas diz muito sobre alguém que ali naquela margem, ali na beirinha, ficou, escutou, criou, viveu, sentiu, acreditou. E quando a gente passa tudo isso que está aqui dentro para o papel, é a mesma intensidade que a gente gostaria que todo mundo sentisse, né? E todo mundo sabe que ler é muito diferente da gente contar sem apoio de nada, só com a cabeça mesmo. E quando você lê, não que a leitura seja totalmente solitária, porque tem alguém que escreveu ali, está te acompanhando junto também, mas quando você conta e você fecha os olhos, você pode até imaginar como que a pessoa está naquele momento ali, se ela está sorrindo, se ela está compactuando, se ela está sofrendo com aquela moça também, que conseguiu se enganar com aquele marido. Então, a percepção, o olhar é de cada um. E a gente vai seguindo assim, porque a gente vai transformando a cada leitura. E a cada leitura que a gente vai fazendo, a gente vai vendo uma coisa diferente. Textos muito bem construídos, né? Feito madeirinha que foi colocando nesse barquinho. E é claro, também muito afetivo e por todos nós, né? Todos nós, cada um foi remando aí para chegar até um lugar. E essas histórias agora desaguar aí para vocês. Eu não sei como é que tá o tempo, gente. Vocês avisam aí, que não acabei não olhando aqui no telefone. Já estamos no tempo. Já estamos no tempo, tá? Então, eu me despeço aqui com muita gratidão e muito honrada por fazer parte desse barco, desse rio, por ter navegado. E, gente, ó, vocês espiam, vou falar igual minha avó. Vocês repara bem e vai escutar. E vai ler também, que o Chico tá bom demais, hein? Perde essa aventura boa, não. Obrigada. Agora eu tenho que passar a palavra, né? Ah, não acredito! Você não acredita mas eu vou nisso? chamar ele! O lindo, bonitão! O lindão chegou, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês, né? Eu fiz uma campanha aqui agora no WhatsApp, gente, mandei, e tá todo mundo aqui mandando, oi Estevão, né, no chat aqui, ó. Então quero mandar um beijo grande pro Fabão, que tava com vergonha de receber um beijo meu, mas era doido para receber um beijo da Xuxa na época da Xuxa. Mas recebe um beijo meu, Fabão. Pro Felipe, pra Liliane, que tá aqui também, Silvinha, Ana Tereza, Helena, a Jéssica, Ana Paula Giacomini, e se eu esqueci de alguém, vocês mandam aqui no chat a gente. Manda um beijo para mim. Dou eu aqui, feliz da vida, porque eu vou cantar uma música e vou falar sobre o processo de composição dessa música, que é o Pai d'Água, que é uma das histórias do nosso livro, do nosso espetáculo. Vou cantar ela bem no andamento tranquilo, para vocês memorizar, tá bom? O refrão dessa música. Combinado? Bora lá! Corre um boato na beira do velho Chico, e muita gente diz que pode comprovar, mas não se sabe se é feio, se é bonito, se é lenda, se é mito, mas agora eu vou contar. Chamam de Pai d'Água, eu ouvi falar.
o tal do pai d'água, quem sou eu pra duvidar? Me disseram que ele mora lá no fundo, de vez em quando ele sai pra passear, e que um dia ele pegou uma onça braba e levou pra dentro d'água e ela não saiu de lá. Chamam de pai d'água, eu ouvi falar, o tal do pai d'água, quem sou eu pra duvidar? Tem pescador que jura que já viu a fera, lutou com ela para poder escapar. Bota a carranca bem na proa do barquinho, faz a reza bem baixinho pro seu barco não virar. Chamam de pai d'água, eu ouvi falar, o tal do pai d'água, quem sou eu pra duvidar? Se é guardião, quem sou eu pra duvidar? É assombração, quem sou eu pra duvidar? Faz a proteção, quem sou eu pra duvidar? Não duvido não, quem sou eu pra duvidar? Chamam de pai d'água, eu ouvi falar, o tal do pai d'água, quem sou eu pra duvidar? Chamam de pai d'água, eu ouvi falar, o tal do pai d'água, quem sou eu pra duvidar? Oh, música bonita, gente. Cada vez que eu visito essa música, eu fico pensando, meu Deus do céu, que inspiração foi essa para poder sair uma música tão bonita, né? E vou falar para vocês um pouco desse momento, né? De composição, como que isso funciona? Funciona, eu mandei até no WhatsApp, eu mandei assim, gente, eu vou contar para vocês agora um processo muito fácil de composição. Mentira! Menti para vocês virem aqui me ver. Vou falar para vocês o seguinte, o processo de composição, ele é uma jornada criativa, fascinante, única, mas é difícil para mim, né? Enquanto compositor, as coisas às vezes caem do céu assim, mentira, né? Desde a concepção de uma ideia até a letra ficar inteira, a melodia, a harmonia, para mim é uma luta interna gigantesca, né? E assim, vou falar para vocês que tudo para mim, né? No caso, um processo único, tá, gente? Tô falando o meu processo, mas quem quiser tentar copiar pode sofrer junto, mas é bom. E é assim, ó, tudo começa com inspiração, né? Mas de onde que vem essa inspiração, né? Que tem gente que senta ali na beira de um lago e escreve um livro. Poxa vida, né? É lindo de bonito isso. E assim, para mim, essa inspiração ela vem de uma variedade de coisas. Mas a primeira para mim é a necessidade de fazer. Então, quando eu recebi o convite maravilhoso da Nádia e da Alessandra para compor, junto com elas, essa equipe para o Velho Chico, eu pensei já assim, tem que trazer alguma coisa inédita, né? Cantar música dos outros é muito bom, é lindo, mas quando um espetáculo é tão lindo, ele merece uma coisa única. E assim, né? Então a necessidade de compor, primeira coisa. A necessidade vem também do tempo que você tem para compor, sabe? Então quando alguém estipula assim, Estevam, você tem até tal dia para fazer tal coisa. Eu espero o último dia para fazer. Mentira, tá, gente? Eu vou começando a matutar aquilo e venho trazendo isso tudo. Eu venho com as minhas experiências pessoais. Mas nesse caso, que experiência pessoal teria o Estevam para falar sobre o Velho Chico e as suas lendas e mistérios, os seus encantados, se eu nunca fui no Velho Chico? Se eu nunca pus o pé naquela água? De onde vem isso? Aí eu falo com vocês que a gente tem uma vantagem grande. Nós temos as histórias, nós temos os livros que nos transportam até esse lugar. Então, quando vem esse desafio, né, de compor de algo que você nunca vivenciou, leia,
assista, escute coisas desse lugar. Foi isso que eu fiz. Quando Nádia e Alice estavam ali contando nos ensaios Pai d'Água, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, eu preciso de uma companhia para poder fazer isso. E chamei um amigo meu, Guilherme, que é um grande parceiro meu de composição. A gente sempre está junto nessas aventuras, né? Eu arrumo o problema e chamo ele para poder me ajudar a resolver. E ele veio, e assim, ele também não tem vivência com o Rio São Francisco, né? Eu acho que nós dois a gente não sabe nem nadar, mas a gente nada nas ideias e nos pensamentos, né? Então, beleza, a gente buscou esse conhecimento através das histórias. Então, essa criatividade, ela veio daí. Primeira coisa, né? Esse foi o start, o estupim da bomba. Após eu encontrar essa faísca de inspiração, né? Eu comecei a escrever a letra, eu e Guilherme, a gente começou a escrever, e a gente vai escrevendo e vendo o que compõe, né? Rimas, coisa que vai ser marcante. Então, quando eu venho, corre um boato na beira do velho Chico, e muita gente diz que pode comprovar, mas não se sabe se é feio, se é bonito, se é lenda, se é mito, mas agora eu vou contar. Então tá vendo que tem um mistério aí, né? É um mistério. E isso ficou bonito. Vou falar para vocês, viu? Então a gente veio com esse refrão que ele sempre se repete após uma estrofe. Tem gente que canta 2 estrofes, põe um refrão, 2 estrofes, põe um refrão. Como o refrão ele ficou um pouco marcante, a gente resolveu colocar sempre depois de uma estrofe, porque o nosso público também é um público infantil e eles gostam dessa repetição, né? Então vem um refrão marcante que é: chamam de pai d'água, porque a gente criou um mistério, a gente perguntou, né? Não se sabe se é feio ou se é bonito, se é lenda, se é mito, mas agora eu vou contar sobre quem? Sobre o pai d'água. E quando eu venho falar, e assim, vou ser curto aqui, que tem muita coisa para falar, né? Mas uma das facilidades que eu tive foi na hora de colocar uma melodia, uma harmonia para essa canção, né? Porque eu queria levar algo que fosse mais nordeste, uma coisa, né? Então a gente veio pro baião, né? O baião, para quem não sabe, tá? Um baião tum, tum, tá, tum, tum, tá. Olha a zabumba aí, ó. Então eu vim por esse viés. Pensei assim, vou colocar um baião, né? E o rei do baião vai ficar feliz, né? E eu vou colocar os acordes que tem na música característica do Nordeste, que são os acordes com sétima. Isso aí é para quem já tá na música, né? Ou quem vai ser meu aluno no futuro. Então eu fiz uma capoeira também, olha só. Olha o birimbau aí. Então eu venho trazendo isso. Esses acordes com sétima que lembra muito do que são acordes com sétima, e isso facilitou a minha vida. E quando chega no refrão, eu vou para um acorde menor para dar esse ar de mistério, né? Chamam de pai d'água. Tudo tem um porquê. Na hora eu pensei nisso, gente, mentira. Se eu falar que eu pensei nisso, foi mentira. Eu não pensei nesse mistério. Depois, ao analisar a música que eu vi, coloquei até um mistério aqui. Então a inspiração me trouxe até aqui. E quando eu chego lá no finalzinho, né, que eu venho... Se é guardião, quem sou eu para duvidar? Coloquei também mistério, utilizando a mesma coisa, os acordes com sétima. Falei bastante, né? E eu acho que se eu falar mais, eu vou estourar meu tempo. Mas eu aconselho vocês que têm essa vontade de compor, né? Faça igual eu fazia um tempo atrás. Escrever, esse ato de escrever é diário, sabe? Coloca um caderno debaixo do seu colchão, debaixo do travesseiro e tem uma proposta. Vou escrever todo dia. Então, a partir do momento que você escreve 1 hora, se você acha que você não escreve bem, 1 hora vai sair legal, né? Em 365 dias por ano, se você escrever, nem que seja uma frase, eu tinha isso comigo. Eu vou escrever nem que seja uma frase hoje, e amanhã também, e amanhã também. Então, a partir daquele dia, eu estava estimulando a minha criatividade. 1 hora ia acontecer alguma coisa, né?
Isso alguns anos atrás. Então, quando hoje eu me proponho a compor alguma coisa, de certa forma eu passo, aperto, passo. Mas isso facilitou a minha trajetória até aqui. Para chegar hoje, eu consegui fazer músicas igual fiz para esse espetáculo. São 8 histórias, se não me engano. Então, tem 5 músicas. Então, tá belíssimo, né? Ia fazer mais, mas o tempo era curto, viu? Mas é isso. Se proponha, vou fazer isso, vou escrever, escreve todo dia, que uma hora sai. E por hoje é só, né, pessoal? Né, Nádia? Deu tempo aí, não deu? Fui sucinto. Vamos ver se tem só mais um beijo para mandar aqui. Não sei se tem mais beijo para mandar, mas a Maria Isabel tá aqui. A Estefânia tá aqui, minha irmã, linda do meu coração, mãe dos meus sobrinhos. Se a Estefânia tá aqui, o Bernardo e a Beatriz também estão. O Felipe, meu grande amigo, Felipe Viana. E estamos juntos. Hércules, que está apaixonado, o Hércules está apaixonado pelo Velho Chico. E está apaixonado com esse espetáculo e com o livro. Ele vai vir da cidade dele só para o nosso lançamento. Segura essa emoção, gente. A Ju Ávila também está aqui. E se faltou alguém... O Bruno também está aqui. E é isso, gente. Se faltou alguém, eu peço desculpa, o tempo está curto. Talvez no final eu volte para mandar mais beijo para vocês. E vou terminar só cantando o quê? Chamam de pai d'água, eu ouvi falar, o tal do pai d'água, quem sou eu pra duvidar? Um beijo e um queijo. Ficam falando que eu devo muito queijo, mas até já, viu? Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Saudações, boa noite, alegria imensa atuar nesse projeto. Estou aprendendo muito aqui com vocês, com tanta gente de várias áreas contribuindo aí nesse grande processo. Me pediram aqui para falar de pontos principais, não é? Pontos principais para quem deseja publicar um livro. E em nome da Nádia e da Pamela, que eu estou tendo um contato mais próximo, eu já agradeço a todos os colegas de estar partilhando aí e também a todo mundo que está assistindo e que vem assistir posteriormente. Acho que o primeiro ponto, né, nós aqui do Selo Editorial Starling, temos um diferencial positivo que é, antes de virarmos uma editora, um selo editorial, éramos autores, somos autores independentes. Então, nós conhecemos todas as dores da publicação, sem grandes, né, aportes financeiros, sem grandes patrocinadores, muitas vezes sem as leis, né, nesse caso que nós temos essa oportunidade. Mas um primeiro ponto, então, que eu já trago aqui, num top de 6 notícias para os amigos, é coragem. Publicar é um ato de coragem, e se você ficar esmerando demais a publicação, o texto, eu te garanto que você vai passar de fase, né, desta para melhor, sem ver o seu menino, sem ver o seu filho nascer. Então, uma hora chega o momento de fazer a publicação e a revisão, por mais que você faça, ela tem um limite ali técnico e uma hora você coloca, então, esse filho no mundo. Quando você publica, você tem que ter uma certa maturidade. Aquele livro, né, lançado ao mundo, este livro que vai acontecer fisicamente ao público, ele vai navegar nas águas do Velho Chico e também na mente, nas bibliotecas, nas prateleiras, nas escolas. E aí o autor tem que estar ciente, né, que ele, colocando o filho no mundo, ele é como uma seta que vai em direção oposta ao útero. Você não vai conseguir controlar o que vai acontecer, os comentários, as dicas, os posicionamentos. Isso é muito bom. Os autores, é importante que não misturem o que, né, a pessoa com a obra. Então, essa maturidade de colocar o livro no mundo. E, por fim, não é, você tem que entender que não dá para fazer mais ou menos nenhuma das etapas, né? Então, todos os colegas que falaram aqui, cada um no seu ramo, na sua área, todos são muito importantes para a engrenagem livro funcionar bem. E aqui eu já entro no segundo ponto, a tão temida revisão. Por quê?
Porque no processo de revisão não é só a questão de um português bem escrito, é a questão de conceito da obra. É o que a Nádia e a Pâmela comentaram, de que, né, uma das histórias, a pessoa questionou, né, o nosso revisor, que estudou mestrado em letras na USP, e aí a pessoa vira e fala, não, mas é como eu falaria. E se o editor não tivesse sensibilidade, vai ficar um livro travado, vai descer seco, não vai passar a memória, a mensagem, e o principal, não vai tocar o coração. Então, um dos pontos é uma revisão contextualizada ao que o livro quer e se propõe a fazer. A Pâmela brincou com isso, eu reforço o que ela disse, 10 revisões consideramos ainda pouco. Então, para ficarem tranquilos aqui, já fazendo uma propaganda, somos uma editora e um ser editorial que não tem medo de revisão, não ficamos chateados se os autores quiserem fazer 10, 20, 30. Agora, dentro de um cronograma, chega uma hora que essa revisão tem um limite e o livro precisa acontecer. Sugestão para quem deseja publicar. Não peça amigos para lerem seus trabalhos, porque eles vão falar, nossa, você escreve tão bem, que bonitinho seu texto, parabéns. Nossa, você é um gênio, é um escritor que nasceu pronto. Tudo bem, é legal, vai dar uma massageada no ego, mas a leitura, principalmente, tirando essa parte que é técnica da revisão ortográfica, né, gramatical, ortográfica, a questão do português, e da essência da memória, da mensagem de toda a equipe envolvida, você tem que pensar numa questão de leitura crítica. Então, um ponto que não podemos deixar passar é, se possível, contratar, se não, uma pessoa desconhecida da área, daquele tipo de literatura, que faça uma leitura crítica. A leitura crítica, ela é tanto importante ser feita com esse olhar, mas também em voz alta, né? Quando você lê criticamente um texto em voz alta, você percebe várias nuances que podem ser melhoradas. Então, revisão, 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 revisão e revisão. Terceiro ponto, esse aqui é muito importante, que é a legislação, você ter uma segurança da sua publicação, um respeito às políticas públicas. Vocês sabiam que nós temos uma lei brasileira do livro? A chamada Lei do Livro, ela é o número 10.753 de 2003. Lógico, essa política chama Política Nacional do Livro, ela teve aí alguns ajustes, mas ela é muito importante. E aqui eu destaco 2 pontos fundamentais. A necessidade do ISBN, que é um número de catalogação geral, e para falar que o bom português, para todo mundo entender, o ISBN é o CPF do livro, que é aquele número que é único daquele livro, daquela publicação, que todo mundo vai encontrar o seu trabalho. E aqui entra uma coisa que a Pâmela vai sorrir, né, que é a importância da ficha catalográfica, que precisa ser feita por uma bibliotecária com registro no CRB. Registro no CRB, que é o Conselho Regional de Biblioteconomia. Então, não me venha copiar fichas de outros livros, fichas prontas, fazer mais ou menos aquele famoso jeitinho brasileiro, nada disso. Se queremos ser escritores de verdade, vamos fazer dentro da legislação. E o melhor para vocês, tudo isso custa muito barato. É barato esse trabalho de assessoria, nós temos aí a CBL, né, a Câmara Brasileira do Livro, que pode orientar. Quarto ponto, estética. Gente, não é porque você imprimiu uma capa mais ou menos, imprimiu em casa de qualquer jeito, que você vai chamar aquilo de livro, né? Então, infelizmente, a capa bem feita, bonita, com uma boa ilustração, isso é extremamente importante. É a visão, é aquela estampa, é como se diz, é o cartão de visitas. E o conteúdo mais ainda. Mas uma capa ruim já é... Você imagina, nós estamos num mundo hiperconectado. Temos inteligência artificial aí escrevendo até poesia, alta literatura. O número de informação, de publicações, de informações em geral, é muito grande. Como é que você vai seduzir, arrebatar o coração dos leitores com o livro
male male, mais ou menos, que só porque você colocou ali uma capa, você vai chamar de publicação. Então, a gente alerta muito para isso, mesmo que demore um pouquinho, mesmo que você tenha que se mobilizar, entrar numa lei de incentivo, não publique de qualquer jeito, não faça sua estreia, ou não lance muitos livros de qualquer jeito apenas para lançar. Vamos tratar o livro, a publicação, com carinho, como se fosse realmente um filho, tendo muita atenção, muito cuidado com essa parte estética. Qualidade, então, visual do, né, capa e miolo, e também da disposição do texto, de tudo, tudo que facilite a leitura, ilustrações condizentes ali com a, com a ideia, com a publicação. Quinto ponto, publicar é empreender. Então, muitas vezes, os artistas, alguns artistas, né, falando arte em geral, tem aquela ideia assim, não, eu sou artista. Essa parte burocrática eu não quero saber, meu negócio é criar. Não, tudo bem, amigo, mas se você não é um artista consagrado, não está, né, como se diz, igual antigamente, com mecenas, o mecenas que vai bancar tudo, todo artista, seja escritor, seja músico, seja pintor, dançarino, oficineiro, o que você quiser, ele é também um empreendedor. Então, vamos ter em mente a ideia de empreendedor. Lançar um livro é ser um empreendedor da literatura. Dou a sugestão de você lançar edições pequenas, tiragens pequenas, quando possível, né? No caso da lei de incentivo, a gente tem aqui uma tiragem um pouco maior, mas quando você vai lançar caseiramente, tem patrocínio, tiragens menores, porque você escoa a produção e tem a oportunidade de fazer novas pequenas tiragens e com a melhoria constante do livro. A isso chamamos de livro vivo ou livro orgânico, porque você está sempre publicando ali melhores edições a partir da primeira, né? Por mais que você veja na tela tudo e olhe a tela 1000 vezes, na hora que você imprime o material físico, às vezes tem uma coisinha, uma tonalidade, uma vírgula, etc, etc. E aqui eu termino com o último ponto, que é não perder de vista a excelência. Se vocês pegarem a história de todos os projetos culturais, todos os escritores, sem exceção, que tiveram sucesso, não foi a primeira coisa que escreveram. É sempre ali, depois de uma caminhada, depois de muito batalhar e não desistir. Porque as carrancas aparecerão, mas vamos de vencer com a força das letras, que são os nossos broquéis, como escudo, mas são também as nossas pontas de lança para transformar a realidade. Muito obrigado, no final estamos à disposição. E agora, quem eu vou chamar? Agora nós temos audiolivro, explicações Isadora. sobre audiolivro. Isadora. Obrigada, Rodrigo. Boa noite, equipe querida. Boa noite para todos também que nos acompanham. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, junto com toda essa equipe. Eu sou fonoaudióloga, preparadora vocal. Então, primeiramente, foi uma alegria conhecer tantas pessoas aqui que agregaram muito. É um trabalho belíssimo, nós estamos encantados. E falando um pouquinho sobre o meu trabalho aqui, ele se deu no sentido de otimizar e ajudar a todos os narradores e também ao Estevão, que é cantor também das canções dessa obra, no preparo vocal. Então, é importante lembrar que o preparo vocal ele não acontece apenas no momento da gravação dentro do estúdio, mas ele é um trabalho que acontece previamente. E assim deve acontecer. Tem uma criança aqui, tá, gente? Então, às vezes, nós vamos ver a presença dela, tá? É a Luizinha. Então, a primeira coisa foi realizar uma reunião para conhecer a equipe, para que nós pudéssemos compreender como se daria o processo de trabalho, os prazos, a intenção dessa equipe para a narração das histórias. E é importante entender que, aliás, para a narração não, para a leitura, porque é importante entender
que é diferente narrar as histórias e fazer a leitura das histórias, principalmente dentro do estúdio de gravação, onde nós temos uma captação muito íntima da voz de cada pessoa. Então, esse processo se deu inicialmente pela captação dos áudios, dos leitores das histórias, para que nós pudéssemos compreender o que esses leitores já traziam de material vocal, e a partir disso, desse estudo, dessa leitura desses áudios prévios, nós fizemos ali o que a gente chama de mapeamento vocal, que é quando nós identificamos dentro das histórias, do texto, palavras que podem trazer um simbolismo, uma conotação sonora importante, para que a gente traga para o ouvinte sensações que nós gostaríamos de passar para ele no momento que ele está ouvindo aquela história. Então, para esse mapeamento, nós utilizamos muito ali parâmetros vocais, e esses parâmetros eles são muito importantes porque determinados parâmetros, como a respiração, uma determinada pausa, a intensidade da nossa voz, um volume mais alto, mais baixo, uma intensidade mais forte, mais fraca, uma frequência mais aguda ou mais grave, o uso da nossa voz nessas diferentes colocações, um aumento de velocidade de fala, ele vai trazer para o ouvinte uma sensação diferente daquilo que ele está ouvindo dentro do contexto daquela palavra ou que está inserido ali na história. Então, nós identificamos esses pontos e fizemos ali um treinamento vocal pensando no que nós gostaríamos de passar como sensação sonora pela nossa leitura, para que as pessoas, ao ouvirem, sentissem também aquilo que nós gostaríamos de passar. Isso foi feito também com cada leitor. E é um trabalho muito gostoso, muito prazeroso. Nós vamos descobrindo nuances novas, né, na nossa própria voz e capacidades grandiosas de extensão e possibilidades dentro da nossa leitura, da fluidez, do uso da nossa voz. E, além disso, o trabalho também dentro do estúdio, de preparar essa voz, essa musculatura, de fazer um aquecimento, de trazer um relaxamento para a estrutura, né, da região cervical, do próprio corpo, para que se tenha conforto ao fazer ali as leituras e também ter uma ambientação da própria voz. Todo esse trabalho, todo esse processo prévio, ele é muito importante, porque ele ajuda muito também na economia de tempo dentro do próprio estúdio. Então, quando as pessoas elas já vêm preparadas, elas vêm com uma maior entendimento do que elas vão fazer. Então, o tempo que se gasta, ele é mais enxuto, elas conseguem ser mais assertivas. Então, é isso um pouquinho do que a gente fez. E vou passar aqui a palavra também para o Fernando, para que ele compartilhe um pouquinho sobre o processo de gravação. Então, olá pessoal, né? Meu nome é Fernando, sou proprietário aqui do Estúdio IF, juntamente com a Isadora. Vou colocar aqui, né, primeiro o nosso objetivo final, e aí depois eu venho falando, né, os pontos que nós temos que pensar para ir construindo e chegar nesse objetivo. Então, a ideia que a gente quer aqui é ter um áudio, né, conciso ali, contando uma história, seguindo seguindo as histórias ali, contendo tanto as vozes, né, de cada uma das histórias, como os efeitos sonoros, as músicas, as inserções, às vezes, de partes de músicas para fazer as transições, fazer ali, né, também a ambientação, o clima, né, de cada parte ali. Só que aí, como a Pamela já falou, às vezes juntar ali a agenda de todo mundo e fazer todo mundo estar junto aqui gravando, né, não é possível, né? Então, a gravação, ela se deu de forma que não necessariamente precisava estar todo mundo aqui junto, então a gente gravou as partes em separado, né?
E primeiro, então, as vozes, depois os efeitos, depois as músicas. Não precisa ser exatamente nessa ordem. Isso pode variar de acordo com o projeto, de acordo com a disponibilidade, né? Só que nesse específico foi assim. E depois nós montamos, né? Então tem essa possibilidade da gente fazer hoje, que a gente não precisa estar, né, justamente todo mundo ali ao mesmo tempo, no mesmo dia, ou fazer também no mesmo dia, né? Então, teve algumas músicas com o Estevão que a gente gravou num dia, depois a gente marcou um outro dia, a gente continuou outras músicas, e depois fizemos a montagem final, né? Só que para isso é muito importante ter, então, a ideia do que quer chegar, né? E ter o livro já estruturado, ter ele já, né, uma prévia que a gente estava seguindo até, foi muito importante para a gente conseguir justamente saber, ó, o que que a gente tem que gravar, qual que é a ordem depois que nós vamos montar, né? Então isso foi muito importante. Por que que eu estou falando isso? Já para ter uma ideia também, que antes de começar nesses passos, né? Gravação, né, fazer esse registro, é importante ter essa ideia final, né? Já saber ali, né? Pelo menos alguém já tem que ter isso em mente e consiga passar, né, para os outros integrantes aí da equipe, para mesmo se fizer por partes fora de ordem, depois entenda que não vai faltar nada e depois em que ordem que vai ficar, né? Então isso foi muito importante. Como a Isadora também falou, a questão do aquecimento, preparação vocal. E antes disso, né, eu acho que todos também, né, já chegaram aqui muito bem preparados. E então o estudo, né, saber o que que vai fazer ali, qual que é a ideia, o que que quer passar, treinar mesmo, porque apesar de ser bem assim tranquilo, né, a gente tenta conversar, né, muito aqui, ficar bem tranquilo. Às vezes tem assim um certo nervosismo, né? Então, normal, né? Que às vezes uma experiência nova, tá registrando ali uma obra que vai ficar, né? Aí assim para posteridade. Então, é normal também, né? Ficar um pouquinho nervoso. Se a gente já souber o que que a gente tem que fazer, né? Então já chegar preparado ali, ó. Eu sei que a história é assim, em tal parte eu quero dar tal intenção, ó. A música ela tem esse andamento, eu já sei, né? Executar ela, né? Bem assim. Aqui no estúdio a gente vem refinando, né? Então a gente faz duas, três, quantas vezes forem necessárias também, igual o caso, né, da revisão, né? Aqui também a gente grava uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias. Depois a gente ainda tem a chance de ajustar, assim, fazer alguns refinamentos também, né? Que é a pós-produção, né? Então também a tecnologia hoje nos permite isso, mas já chegar sabendo o que que vai fazer e entregar ali uma performance boa, né? Isso daí é essencial, tanto para ficar mais tranquilo, né? Como também para desenvolver o projeto ali, para ele conseguir andar no cronograma, que foi falado muito aqui também, então isso é um ponto bem importante, e você realmente extrair o máximo, que aqui a gente vem refinando, ó, vamos ajustar aqui, vamos refazer ali, tal, e depois a pós-produção também vem ajudando, né? Então, ó, aquela notinha ali que não ficou muito bem, a gente consegue ajustar também. Então, isso tudo a gente pode fazer aqui também depois na pós-produção, certo? Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né? Quem que a gente chama agora? A gente chama a Jéssica agora. Muito obrigada, pessoal. Tchau. Ei, gente, boa noite, tudo bem? O meu nome é Jéssica, eu sou a contadora, né? Que vem acompanhando a Nádia aí, que vem acompanhando o projeto Voz do Velho Chico aí desde o inicinho, né? E eu fui convidada, né, pela Nádia, para participar desse projeto. Já é o segundo projeto que eu acompanho ela aí, né? Para mim é muito gratificante porque a confiança que ela tem, né, em mim para executar isso, ela sabe da loucura que é meu dia a dia, né?
com a vida, né, de contabilidade, clientes, etc. E mesmo assim, ela falou: não, eu quero você, e é você que vai fazer. Não foi, Nádia? E aí, gente, ela me convidou, né, para participar desse workshop. Não falo maravilhosamente igual todos vocês, mas eu vou tentar falar um pouco da prestação de contas, que é um assunto geral, que, né, não vou falar da prestação de contas em si, do velho Chico, mas eu vou falar aí para todos e até para dar uma clareada aí, quem precisar um dia executar uma, né? Realizar um projeto. Então, vamos lá, qual que é o objetivo da prestação de contas, né? O objetivo da prestação de contas vai ser comprovar aquilo que você se propôs, que você se comprometeu a fazer no momento que você enviou seu projeto cultural. A prestação de contas ela vai ser sempre dividida em duas partes, que é a física, que é a junta de tudo aquilo que a gente executou durante o processo. A gente vai fazer um dossiê, né? Na prestação eles chamam de clipping, que vai ser a junta de tudo, das fotos, né? Da divulgação do projeto, que vai ser o livro em si, né, que vai ser as fases do livro, que vai ser o link desse workshop que a gente está realizando, certo? Então, essa vai ser um clipe, vai ser um dossiê de tudo que a gente fez, né, de tudo que a gente realizou desde o início do projeto. E tem a prestação de contas financeira, que nada mais é do que a comprovação de todos os gastos realizados dentro do escopo, respeitando cada rubrica do plano financeiro do projeto. E aí, gente, uma coisa importantíssima assim, para a gente ressaltar é da importância da gente sempre pensar em realizar orçamentos reais, né? Porque às vezes a pessoa escreve um projeto e pensa assim: vou colocar tanto aqui, vou colocar tanto para o estúdio, vou colocar tanto para um contador de história, mas às vezes não é o valor de fato, né? Não é o valor real do mercado. E aí, isso na hora que a pessoa vai, por exemplo, contratar de fato o prestador de serviços, a pessoa tem um problema gigante, né? Porque tudo, a Nádia já disse anteriormente, e eu vou ressaltar que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de autorização do fundo, né? A gente não pode simplesmente realocar de um lugar para o outro, né? E aí eu vou até deixar um ponto para vocês que talvez seja um facilitador, é que o próprio manual da prestação de contas, ele nos permite remanejar 20% daquela rubrica, certo? Então, precisa e está dentro dos 20%, a gente consegue remanejar 20% e respeitando tanto a rubrica de origem quanto a de destino, tá? Mas fora isso, acima disso, tudo tem que ser enviado uma readequação e só a gente realizar um pagamento, por exemplo, após essa readequação retornar para a gente, tá bom? E aí, qual que são os documentos, né? Quais que vai ser os documentos que a gente usa para comprovar essa renda? Vai ser a nota fiscal, sempre, gente, nota fiscal. E aí, nota fiscal para pessoa jurídica e RPA se for pessoa física. Geralmente as pessoas gostam de trabalhar com o MEI, porque o RPA, a pessoa precisa também recolher junto ao RPA o INSS e o imposto de renda, se, né, for o caso lá e passar a tabela. Esses documentos, esse recolhimento do INSS e do imposto de renda, tem que estar anexado junto à prestação de contas. Então, geralmente, o pessoal gosta de trabalhar com o MEI, porque já facilita um pouco, né? E aí, gente, é bom a gente
ressaltar que geralmente as pessoas pensam assim: ah, vou contratar um contador lá no final, na hora que for fazer a prestação de contas. Nossa, é muito importante a gente estar com vocês assim desde o início, porque a gente auxilia vocês no acompanhamento, no controle da conta bancária corrente, a conta de aplicação. A gente ajuda vocês na questão de contrato, né? Então, a gente dá todo esse suporte. Assim, o ponto mais importante que é a organização. Quando a gente tem uma organização durante todo o processo, né? Seja de documentação, de nota fiscal, de pagamento, isso quando chega no final, é tudo muito mais tranquilo, né? É tudo muito mais limpo de se fazer. Eu vou dar só um exemplo rápido aqui. É, quando a gente não tem esse controle contábil aí, né, essa assessoria contábil no período, uma vez eu fiz né, ajudei, né, finalizei uma prestação de contas e assim foi procurada realmente só no final, e aí a pessoa pagou diferente da nota fiscal, mas era um diferente assim, quase R$ 500 de diferença. E aí, quando foi ver, era uma nota emitida há 6 meses atrás. Então, é muito mais confuso. E aí, a gente não tinha como remanejar a verba, porque subia acima dos 20%, então teve que mandar uma readequação, assim, no final, já com um prazo super apertado, sabe? Então, esse acompanhamento contábil aí, essa assessoria, certo? E aí, gente, é só lembrar, assim, é só enfatizar organização, sempre. Organização, organização de documento, de tudo. Porque lá no finalzinho, gente, quanto mais limpa, eu falo isso sempre com a Nádia, com todo mundo, quanto mais limpa estiver a prestação de contas, mais fácil é a sua aprovação, né? Mais fácil vai ser aprovadas as suas contas e não ter motivos, né, para nenhum problema aí, né? Então é isso, Nádia, obrigada pelo convite. Espero vir vários projetos aí. Tá tudo muito lindo, eu me emociono muito com a forma que vocês contam as histórias, né? A voz do Estevão é uma voz que sempre emociona muito, porque é muito linda, toca muito. E parabéns aí. A gente ainda tem um chãozinho, né, Nádia? Mas até finalizar tudo, mas o livro está aí, o audiolivro está aí, e quero que todo mundo compra para sentir, ter a mesma experiência que a gente tem aqui na produção. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Antes de passar a fala de encerramento para a Nádia, eu só queria trazer dois lembretes, que rapidamente eu tenho colocado nos comentários um link que direciona diretamente para o nosso grupo do WhatsApp, para todas as pessoas que tiverem interesse em receber o certificado de participação no nosso workshop. Então, caso vocês não consigam acessar o link aqui nos nossos comentários, vocês podem acessar no nosso @Chico daqui de acolá, que esse link está lá na nossa bio. Estou certa, Nádia? Está na nossa bio. E esse é um recado que eu queria deixar para vocês. Vou passar a palavra de encerramento para a Nádia, nossa diretora querida. E, Nádia, se você quiser também falar um pouquinho só dos nossos prefaciadores, são queridíssimos, né? É isso. Muito obrigada a cada uma e a cada um que esteve aqui presente com a gente, tanto falando, né, nossa equipe linda, quanto nos assistindo. Deixo aqui um agradecimento em nome de toda a equipe. Dizer que todo mundo falou muito bem, vocês arrasaram, estamos muito orgulhosos. E boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Eu já me despeço aqui, mas a Nádia vai fazer um encerramento aí para a gente. Boa noite, obrigada. E boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Oi, meu povo, os vencedores aí que ficaram até o final da nossa jornada. Esse foi um pouquinho do que a gente viveu, essa equipe toda, né? Junto, e estamos vivendo, que ainda não acabou. Temos lançamento do livro,
virtual e tem o lançamento presencial, porque a gente botou só virtual no projeto, mas a equipe disse, não, a gente vai lançar no presencial também. E vai ser num lugar muito bacana, que eu amo de paixão, uma biblioteca que eu amo, né, Pan? Não vou dar spoiler agora não, mas a gente vai divulgar. E tem muita coisa para rolar. Tem história para vocês escutarem ao vivo. Tem músicas do Estevão cantando, né? Esse animador, minha gente, quando ele chega, ele anima tudo, né? Então, eu quero agradecer. Eu estava muito nervosa, gente, no começo, porque tinha dado um probleminha técnico, né? Que a tecnologia é show de bola, mas ela também pode dar uma falhadinha de vez em quando. E eu fiquei super nervosa, assim, sabe? Mas estamos aqui em equipe. Eu tenho um prazer imenso em estar junto com cada um e cada uma que resolveram aceitar o meu convite e vir junto. O livro tem um pedacinho, o audiolivro tem um pedacinho de cada um, o livro tem um pedacinho de cada um, e tem os nossos prefaciadores, né? Tem o querido Olavo Romano, que aceitou prefaciar o nosso livro. E o Daniel Meirinho, que é outro querido que também aceitou prefaciar esse livro. Então, eu tenho dois prefácios lindos de pessoas que eu admiro muito, né? Tem até um livro do Olavo Romano ali, ó, no fundo, o São Francisco. Ele tem um livro, ele escreveu um livro sobre o São Francisco, com fotos belíssimas. Então, eu tenho a honra de ter o prefácio dele, assim, eu achei de uma gentileza imensa ele aceitar. Foi apresentado por outra grande amiga, né, que é a Gislene Matos, que também é tipo uma madrinha desse projeto, né? Então, é uma querida também. E é isso, eu quero agradecer em nome dessa equipe, em nome de todos os aperreios que a gente passa e que depois a gente resolve tudo, em nome desse amor que a gente coloca no que a gente faz. E especialmente, gente, esse livro surgiu para dar voz. Ele é Vozes do Velho Chico, né? As vozes, eu agora me empolguei, Rodrigo, eu quero escrever mais. E aí eu não vou pegar só histórias escritas por mim, eu quero da Pretinha de novo, eu quero da Linete de novo, eu quero da Pan, eu quero de uma comunidade ribeirinha, eu quero de representantes de todos os lugares que o Velho Chico banha. Eu sou do sertão, como eu disse a vocês, e só quem sabe o que é a dificuldade com a água é quem vive. E o Velho Chico, ele tem uma generosidade, porque ele sai daqui, ele passa pelo torre do sertão, o lugar mais quente, né, do sertão, ele vai passar. E ali ele vai ajudar a vida, né? Ele vai dar a vida dele para que outras vidas vivam. E olha só como é mais generoso ainda, porque ele dá a vida dele e ele não perde a vida. Ele fica mais vivo ainda. Vê que coisa maravilhosa esse rio. Então a gente tem que dar voz a ele, porque tem muita coisa estranha, ruim, fazendo, e daqui até ele chegar no mar. Dizem, a minha amiga Linete me disse, que a água do mar agora entra no rio. Imagina, o rio perdeu a força que tinha, que se jogava no mar. E tem uma parte da história dentro do livro que diz que os pescadores nem água doce levavam. Quando iam pescar, bebiam, quando na foz, né? Quando o rio entrava tanto no mar que a água não ficava salgada, né? Então a gente precisa cuidar e precisa dar voz aos povos que vivem nas margens do rio, aos povos indígenas, aos povos quilombola, aos povos, às lavadeiras, né? A toda essa gente que é a gente brasileira. Então, eu quero agradecer a quem ficou até aqui e quem vai assistir pode espalhar aos quatro ventos que pode vir para cá assistir depois. Então, eu quero deixar meu agradecimento. Eu vou pedir a Clara. Clara, bota todo mundo na tela para a gente ver todo mundo junto, tá? Para a gente dar um beijo de boa noite. Eu estou muito feliz de estar realizando isso com vocês. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. E eu quero que vocês leiam o livro e que vocês escutem o audiolivro que está muito lindo, muito, muito lindo. E vamos que vamos. Como é que a gente faz? Remover e todo mundo junto. Muito bom, muito bom.
Pode abrir os microfones agora, gente. Pode abrir. A gente combinou de todo mundo ficar no silencioso, que era para não Gente, ter problema. faltou um beijo para minha mãe. Mãe, um Só. beijo. Minha gente, Estevão, ele tem que mandar um beijo, porque ele é demais. Manda um Ele é beijo pra sua mãe. famoso, ele. É demais. Não, é que minha mãe mandou no chat lá, gente. Mamãe tá aqui, ô, gente. Ah, Manda aquele beijo, manda aquele beijo. Mãe, obrigado por ter me fabricado. Te amo. A gente também agradece, mãe. A gente também agradece. obrigada, mãe do Estevão. Eu conheço a mãe dele, gente boa. E aí, queres cantar mais um? Gente, vamos finalizar com o Estevão cantando, mas vamos mandar um beijinho. Um beijo. Ná, Esteja conosco. O que mais? só falar assim, fiquem atentos ao perfil, que a gente ainda tem a live de lançamento online e depois, a live não, desculpa, o lançamento online, que é uma live, e depois o lançamento presencial, então vamos ficar bem atento lá. Minha gente, lançamento presencial vai ter coisas que até Deus duvida, vai ter coisa muito boa, não Eita. vai? Não vou só dar um Vai. spoilerzinho. Então, beijo grande, obrigada, Rodrigo, obrigada, Jéssica, obrigada, Alessandra, obrigada, Gisele, obrigada, Pan, Isa, Fernanda, as crianças, Clara, né? Gi tá até viajando, tá em São Paulo, no trabalho, e aqui com a gente. Obrigada, minha gente, vocês são demais. Agora vamos fechar aqui os microfones para o Estevão cantar. Vai, Estevão. manda brasa e um beijo para todo mundo. Era uma vez um cavalo da terra que se tornou cavalo d'água. Cavalo da terra um dia foi cavalo nobre, brilhava ao sol com seu pelo de cobre, fugiu para as águas para não ser caçado. No fundo do rio se encontra com um guardião, uma espécie de assombração. De cavalo d'água passou a ser chamado. Não, ele não deixa montar, não adianta encarar. Não tente bancar o esperto mais forte que todos. Mais vale um covarde vivo que um valente morto. Não, ele não deixa mudar, não adianta encarar. Não tente bancar o esperto mais forte que todos. Mais vale um covarde vivo que um valente morto. Não! Um beijo, pessoal. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Beijo, obrigada,